Quando eu tenho duas soluções formadas pelo mesmo soluto, como por exemplo soluções de hidróxido de sódio, a mistura destas soluções vai gerar uma terceira solução com volume maior. Vou chamar a solução 1, né, a solução inicial 1, e a segunda solução, solução inicial 2. Vocês podem observar que na solução inicial 1, as partículas de hidróxido de sódio, né, que são representadas por essas bolinhas laranjas, elas estão em menor quantidade, enquanto que as bolinhas na solução inicial 2, que representam soluto, estão em maior quantidade. Então a gente pode deduzir por isso que a concentração da solução 2 é maior que a concentração da solução 1. Então quando a gente mistura essas duas soluções, o volume final é exatamente a soma dos dois volumes iniciais, da solução 1 e da solução 2, e a quantidade de matéria do soluto também vai ser a soma das quantidades de matéria do soluto na solução inicial 1 e na solução inicial 2. Então, se eu representar a quantidade de matéria por M1, aqui entende-se por quantidade de matéria, número de mols, massa em gramas, tá certo? E a quantidade de matéria na solução eu chamo de M2. A soma dessas duas quantidades de matéria resulta na quantidade de matéria do soluto na solução final. Então, a partir disso, né, lembrando que a massa é a concentração vezes o volume, ou eu poderia escrever também que o número de mols, representado por N, é a concentração molar vezes o volume, também pode utilizar essa expressão. Então, posso substituir M1 por C1 vezes V1, M2 por C2 vezes V2 e M3 por C3 vezes V3. Então, esta é a fórmula que nós utilizamos para resolver exercícios de mistura de soluções de mesmo soluto. Tá certo? Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios de aplicação. Então, vamos lá. Esse primeiro exercício da Mackenzie, ele diz o seguinte: 200 ml de uma solução 24 gramas por litro. Então, observe que essas duas primeiras informações dizem respeito à solução 1. Então, nós temos o volume 1 e a concentração 1. De hidróxido de sódio são misturados a... Aqui nós temos o volume 2, né? 1,3 litros de solução 2,08 gramas por litro. Aqui nós temos a nossa concentração 2. Então, a primeira parte desse exercício, que vem até esse ponto final, é uma mistura de soluções. Então, vou resolver primeiro essa parte. Na sequência, a gente pode resolver a segunda parte, que é uma diluição, né? Ele faz essa solução obtida, que seria a nossa solução 3, ela é diluída até um volume final de 2,5 litros. Então, essa seria uma segunda parte do exercício. Então, primeiro eu vou descobrir qual que é a concentração dessa solução obtida, né? Que é o nosso C3 vezes V3. Então, vamos lá. Então, C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 é igual a C3 vezes V3. O meu C1 é 24 gramas por litro, né, que é esse valor aqui em cima. O V1, aqui a gente tem que fazer uma decisão, tomar uma decisão. Eu não posso utilizar ml como volume e litros também como volume ao mesmo tempo. Eu tenho que transformar ou os dois em ml ou os dois em litros. Então eu escolhi por manter em ml. Agora, a concentração 2 é 2,08 gramas por litro e o volume 2 são 1.300 ml. O volume 2 é esse valor aqui, ó. Tá certo? Tudo isso é igual ao C3, que é o que a gente quer descobrir.
E o volume 3 é a somatória dos volumes iniciais, né? V1 mais V2. Então vale 1.500, tá certo? Nós poderíamos até fazer esse exercício de uma forma mais direta e colocar o volume final como já sendo 2,5 aqui, ó, né, considerando a diluição. Mas eu quero fazer por partes para a gente entender primeiro a parte da mistura da solução e depois, na sequência, a diluição, tá certo? Então, a princípio, nós não estamos levando em consideração essa diluição. Muito bem. Então, eu vou simplificar esses 200 ml, eu vou cortar esses dois zeros dele. Então, eu posso cortar também esses dois zeros do 1.300 e posso cortar esses dois zeros do 1.500. Então, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Se eu cortei dois zeros do lado direito, posso cortar também os dois zeros, né, do 200 e do 1.300 ml. Então, vai ficar, a gente vai isolar o C3, então C3 vai ser 24 vezes 2 dá 48, essa conta aqui, ó, tá certo? Mais 2,08 vezes 13 dá 27,4. Tudo isso dividido por 15. Então, esse 15 aqui, ele vai passar dividindo. Então, a gente chega no número, né, de 5 gramas por litro. Essa é a concentração da nossa solução 3, C3, que na sequência vai sofrer uma diluição, né? Então, vamos guardar duas informações importantes aqui para a diluição. A concentração vai ser 5 gramas por litro e o volume inicial 1.500. Então vamos lá. Então tá aqui as informações que eu falei que são importantes, né? A concentração e o nosso volume. Nesse caso eu vou usar o volume 1,5 litro, porque a diluição é até 2,5 litros. Então para manter os dois volumes na mesma unidade. Então agora eu vou usar a fórmula da diluição. Eu tenho meu C1, que nesse caso passa a ser meu C3, né? Eu tenho o meu V1, que nesse caso também passa a ser V3, e a nossa concentração 2, que é o que a gente quer descobrir, vezes o volume final, que é de 2,5. Então vai ficar 5 gramas por litro vezes 1,5 litros igual a concentração 2, que é o que a gente quer encontrar, vezes o volume final da diluição, que é 2,5 litros. Isola C2, então vai ficar 5 vezes 1,5 dividido por 2,5. Isso vai dar, ó, litros corta com litros, então a resposta vai ser em gramas por litros. O 5 eu simplifico com 2,5, fica 2 na parte de cima. 2 vezes 1,5, 3 gramas por litros. Então, essa seria a nossa resposta final da pergunta, né? Ele pergunta assim, ó, a concentração em gramas por litro da solução após a diluição. Então, é 3 gramas por litro, tá? Uma coisa importante para a gente notar é o seguinte, a concentração final, ela não pode ser maior do que a maior das duas concentrações e nem menor do que a menor. Né? Ficou estranho isso que eu falei, mas eu vou mostrar para vocês aqui melhor. Nós temos uma solução de concentração 2,08 e uma segunda solução de concentração 24 gramas por litro. Sempre que nós fazemos uma diluição ou uma mistura de soluções, né, na verdade, a mistura de soluções, eu tenho aqui a minha solução 1 e tenho aqui a minha solução 2. A concentração final sempre vai ser um valor entre o menor deles e entre o maior deles. Não pode nem passar e nem ficar para trás. Quanto maior o volume de uma solução, mais próximo da concentração ela vai estar. Então, por exemplo, aqui no caso, deu uma solução 3 gramas por litro, ou seja, ela está mais próxima do 2. Por que a gente pode observar isso? Porque
a solução de menor concentração foi colocada numa maior quantidade, ó, 1.300 ml, enquanto que a solução de maior concentração estava em menor quantidade. Estou explicando isso para vocês verem que a resposta tem que ter uma coerência. Se você faz um cálculo de mistura de soluções e de repente o resultado final deu 38 gramas por litro, alguma coisa de errado tem. Por quê? Porque a concentração não pode ser maior do que a maior delas e também não pode ser menor. Neste caso específico, se você acaba fazendo uma diluição depois, pode até ser que a solução passe a ser sim uma menor, mas isso depois de uma diluição. No momento da mistura, a concentração vai ficar entre esses dois valores, tá certo?